Presente no coração da gente. TV Mossoró, a nossa TV. Boa noite, você que está aí em casa acompanhando o nosso programa. Está começando o programa Palavra Viva, dentro da grade aqui da TV Mossoró, também dentro da programação dos Batistas na TV. Você já deve ter acompanhado aí nossa programação desde a semana passada, né, onde nós estreamos aqui esse espaço Batistas na TV, com várias igrejas. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Estaremos aqui, se Deus quiser, todas as segundas-feiras. Já tivemos na segunda-feira passada o nosso primeiro programa e estamos de volta aqui hoje pela graça de Deus. E se Deus quiser, teremos um programa muito abençoado, e você que está em casa também vai poder aprender muita coisa nova. Nós temos um tema fantástico que nós vamos ter a Keliane aqui, que esteve semana passada também. Ela vai explicar um pouquinho pra gente o tema do nosso programa de hoje. Se Deus quiser, o nosso programa vai estar muito bom, tá certo? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Thomas e também estive aqui com vocês na semana passada, tá certo? O nosso programa Palavra Viva, você já sabe, todas as segundas-feiras, das 18 às 19 horas, vai estar aqui no ar pela sua TV Mossoró. Para você que nos assiste na TV aberta, é o canal 7. Para você que está com a TV a cabo aí, canal número 24, tá certo? O programa está começando agora, é a hora perfeita para você ligar para seus familiares, para os seus vizinhos, dizerem, ó, sintoniza na TV Mossoró, porque o programa Palavra Viva acabou de começar, tá certo? E eu quero lembrar que nós temos sempre a participação dos nossos telespectadores aqui. Você pode participar do nosso programa. Você vai, se você quiser trazer a sua opinião sobre o que será debatido, sobre o que nós vamos conversar aqui hoje, você pode ir lá no Facebook. Aí você digita a sua opinião, você fala aí o que você quiser e no final você coloca hashtag Palavra Viva CBM, tá certo? Hashtag Palavra Viva CBM. No final do programa, o Felipe vai estar aqui também, ele já esteve semana passada. No final do programa, ele vai estar aqui trazendo para você a nossa interatividade, tá certo? Agora deixa eu falar de uma coisa muito legal também no nosso programa, que é a nossa enquete bíblica. Isso mesmo, você tem a oportunidade de ganhar esses prêmios aqui. Olha que coisa legal, você tem Bíblia Sagrada, temos um livro, Pai, um Homem de Valor. Esse livro aqui é do pastor Hernandes Dias Lopes, tá certo? E vem com um DVD. Então você está levando 3 prêmios em um só, tá certo? A Bíblia Sagrada, o livro do pastor Hernandes Dias Lopes e mais um DVD. Lembrando que esse material aqui foi nos presenteado pela Logos Informática, tá certo? Eu quero mandar um abraço para toda a equipe da Logos Informática que nos apoia, que nos ajuda na realização desse programa, tá certo? Um abraço para todo mundo que faz a Logos Informática. E para você participar, agora eu vou dar o número do telefone, né? Para você que quer ligar e responder a enquete. A enquete de hoje, gente, é muito fácil. É muito fácil. A pergunta é: quem é considerado o pai da fé na Bíblia? Olha que pergunta legal, muito fácil. Quem, na Bíblia, é considerado o pai da fé? Se você sabe a resposta, então eu vou lhe dar um número para você telefonar agora mesmo. É o 98633-6215. Vou repetir, 98633-6215. Se você ligar para esse número, tá? Você tem uma equipe que vai atender você, você vai dar a resposta e se você responder corretamente, é óbvio que você vai estar concorrendo ao nosso prêmio, tá certo? Daqui a 2 semanas nós iremos sortear esse prêmio, tá certo? Lembrando que se você já participou semana passada, você pode participar essa semana novamente, porque você vai ter mais chances de ganhar. Muito bem. Agora, eu quero trazer para vocês a participação muito especial da Keliane, que vai nos explicar o tema do programa de hoje. Keliane? Boa noite, eu me chamo Keliane e o tema do programa de hoje é fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa? De que fé está falando a Bíblia? Fé seria simplesmente um calafrio que você sente quando você acredita demais em alguma coisa? Ou fé seria um pensamento positivo, uma torcida em um time que você gosta muito? O que é fé?
O que é essa fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é quando a gente começa a compreender que fé é crer no que Deus diz, é crer na palavra dele. E a gente só encontra isso na palavra viva do nosso Senhor, no tema do nosso programa, que é Palavra Viva, mas também na Bíblia Sagrada. É através dela que nós podemos entender verdadeiramente qual é a vontade de Deus e em quem nós devemos ter fé. Porque ter fé por ter fé em crendices e etc. não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé nele, com o objetivo primário e máximo de glorificar o nome dele. Se você ficou curioso, se você, assim como eu, ficou querendo saber mais sobre esse tema, então nos acompanhe até o fim do programa, porque essa é a proposta do nosso programa de hoje. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Keliane, muito obrigado por nos esclarecer esse tema tão maravilhoso que é a fé. Olha, para você que está em casa, eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, tá certo? Vai ligando para o nosso sorteio, vai participando da nossa interatividade, que a gente vai estar aqui acompanhando tudo. Eu vou para um pequeno intervalo, tá certo? Peço que você não saia daí, porque o nosso intervalo também tem uma mensagem muito legal para você que está em casa. E daqui a pouquinho eu estou de volta, tá certo? Não saia da sintonia, eu volto já já. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser. Vocês que não vêm nas quarta-feiras assistir o nosso culto de oração aqui na nossa igreja, vocês estão perdendo. Então, venham, que é muito bom pedir oração pela sua família, pelos seus amigos, seus parentes e também orar por aqueles que necessitam das orações aqui nas quarta-feiras. O culto das quartas-feiras na Segunda Igreja Batista, o culto de oração, para mim é importante, porque como um sedento vem ao poço buscar água, assim venho eu buscar a palavra do Senhor, que me conforta, me fortalece, e eu me sinto necessário. E saio daqui aliviado, alimentado pela palavra do Senhor. Os cultos de oração aqui são muito importantes. A gente tem estudos bíblicos que nos ajudam muito no nosso crescimento e amadurecimento. E ainda temos um tempo de oração que é muito bom. Tempo de compartilhar, tempo de comunhão, de entender o problema um do outro e também de interceder. Então, venham para o culto de quarta. O culto de oração é muito importante para o crescimento espiritual do crente. Nele nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Venha participar conosco do culto de oração. De confiar em ti. Confiar em ti. Pois é, meu irmão, toda quarta-feira aqui tem sido uma bênção. Tanto no que diz respeito à oração, precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, orando um pelos outros, mas também o estudo bíblico. Sempre estudos bíblicos expositivos na palavra. E estamos numa série do estudo de livro de Juízes. Hoje já entramos no capítulo 5. E você, está fazendo o que em casa? Venha orar e estudar a Bíblia conosco. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na CIB Mossoró. Deus te abençoe.
Estamos de volta aqui na TV Mossoró com o nosso programa Palavra Viva, um programa da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Você estava assistindo aí no nosso intervalo comercial um videozinho muito legal falando sobre os cultos de oração que são realizados lá na CIBM, né, na CIB Mossoró, que é a Segunda Igreja Batista. Então, eu já quero aqui deixar o convite para você que está em casa, todas as quartas-feiras, às 19h30, lá na sede da Segunda Igreja Batista em Mossoró, temos culto de oração. É muito importante para você, você ora com seus irmãos e escuta a palavra de Deus, e não tem nada melhor do que isso, não é mesmo? Sábado também tem culto lá na Segunda Igreja, né? Às 19h30 tem culto jovem, né? Você que se sente jovem, vá para o culto dos jovens lá na Segunda Igreja Batista em Mossoró, você será muito bem recebido também. E nos domingos, nosso culto, né, à noite, às 18h, tá? Não é às 19h30, é às 18h, tá certo? Eu quero lembrar você também da nossa interatividade. Você pode participar do nosso programa. É muito fácil. Você vai até o Facebook, você digita a sua opinião sobre o que nós iremos conversar aqui. O tema de hoje é fé, como que a Eliane já falou. Você vai colocar a sua opinião. No final você coloca hashtag Palavra Viva CIBM. É muito fácil, tá certo? E aí no finalzinho do programa, o Felipe, que esteve aqui semana passada, vai vir novamente trazer as opiniões que você deu aí na rede, tá certo? No Facebook. Se você quiser dar a sua opinião pelo WhatsApp também, então, o número do WhatsApp é o 986336215. Você pode mandar a sua opinião pelo WhatsApp, que no final a gente lê aqui, tá certo? Agora, quero lembrar vocês mais uma vez da nossa enquete bíblica. A pergunta é muito fácil. Quem é considerado o pai da fé na Bíblia? Se você sabe a resposta, então você vai ligar para o número que eu acabei de dar, o 986336215, você vai concorrer a esses prêmios aqui. Olha só, uma Bíblia Sagrada, um livro do pastor Hernandes Dias Lopes que vem com um DVD, tá certo? Lembrando que estamos contando com o apoio da Logos Informática, que está nos presenteando aqui, que vai dar todos esses prêmios para você que está em casa, tá certo? Agora, vamos para o nosso próximo quadro, que você aí em casa também já deve estar familiarizado, que é o quadro O Povo Responde. Nesse quadro, nós vamos às ruas, coletamos a opinião de algumas pessoas sobre o tema do nosso programa, que hoje é fé, e depois nós conversamos com um especialista. Hoje nós contamos com o pastor Alan George, tá certo? Então, eu vou deixar vocês agora com o quadro O Povo Responde, tá certo? Vamos conferir. Olá, muito boa noite para você que está aí em casa. Esse é o nosso quadro, O Povo Responde, né? Você que estava sintonizado aí na semana passada já deve estar por dentro de como funciona o nosso quadro, né? Nós vamos às ruas, perguntamos às pessoas sobre a opinião delas e depois vamos conversar com especialistas sobre essa opinião, sobre essas opiniões que nós ouvimos nas ruas. E hoje nós estamos aqui com o pastor Alan George, ele que é pastor aqui da Segunda Igreja Batista em Mossoró, pastor de jovens e de adolescentes, e também é professor lá no Seminário Batista, né, nas áreas de homilética e de Antigo Testamento. Hoje a nossa conversa vai ser com ele, nesse quadro aí, O Povo Responde, né? Boa noite primeiramente, boa noite pastor Alan, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse quadro. Boa noite Thomas, boa noite você que nos assiste aqui pela TV Mossoró, no programa Palavra Viva. E é um prazer imenso estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse quadro O Povo Responde, e estou aqui para contribuir no que for necessário. Então, pastor Alan, nosso quadro, ele vai às ruas, pede a opinião das pessoas, né? E depois a gente vai bater um papo aqui sobre o que as pessoas têm falado, tá certo? Então eu queria convidar você para a gente assistir juntamente com o pessoal que está em casa a primeira parte do nosso vídeo, onde a gente vai ver algumas opiniões e a gente volta daqui a pouquinho comentando sobre elas, tá bom? Então vamos dar uma conferida. Ter fé, acho que tem que crer em Deus, né? Se não crer em Deus, vai crer em quem, né? Deus é tudo, né? Eu acho que acreditar em Deus, né? Confiar nele, que tudo, a gente confiando nele, a gente consegue tudo. Porque eu acho assim, se a gente tem fé, não consegue nada. Se todo mundo tivesse Deus no coração, tivesse aquela fé, confiasse nele, a gente conseguia tudo na vida. Eu vivo porque eu confio nele, tenho fé nele, por isso que eu já alcancei muitas graças e eu sei que mais graças vou conseguir confiar nele mais ainda. Fé é ter fé em Jesus Cristo e crer na salvação, que existe salvação. Acho que só existe fé em Jesus Cristo.
para mim, na minha opinião, é só Jesus Cristo. A fé para mim é a essência da vida. É você crer no que você tem vontade de ser. Para mim significa isso. Porque tem gente que não crê em Deus. Eu, pelo contrário, eu creio. Como muita gente crê, né? Para mim, Deus, quem é que faz um temporal desse? Eu creio em Deus. Para mim, a fé é essa. Nós vimos, pastor Alan, que as pessoas têm várias opiniões diferentes sobre esse assunto. Eu queria que o senhor trouxesse um conceito para a gente, né? Para a gente começar, o que é ter fé? Veja bem, Thomas, você que nos assiste aqui pela TV Mossoró, um conceito clássico de fé, vamos para a Bíblia, claro. A gente pode encontrar lá em Hebreus capítulo 11, porque se a gente for para o senso comum, então a gente vai ouvir diversos conceitos de fé, as pessoas vão dizer muitas coisas. Mas a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é um texto maravilhoso que diz o seguinte, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Né? Então a gente ouviu aí um cidadão falando que eu tenho fé, eu creio que fé é exatamente esperar, e ele quase que a bola foi ali na trave, esperar aquilo que eu gostaria que eu ser um dia. Mas é na verdade uma certeza de uma espera, mas não necessariamente a espera, Thomas, daquilo que eu gostaria de ser, mas é aquilo que Deus quer que a gente verdadeiramente venha a se tornar. Né? É muito importante, por exemplo, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, e nós precisamos ter um cuidado de quando olharmos a fé no Antigo Testamento, nós não errarmos em entender a fé no mesmo conceito em que se encontra no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a fé ela é compreendida como uma relação indissolúvel entre sujeito e objeto. Existe uma palavrinha lá, um radical lá do hebraico, que transmite, chega próximo à ideia de fé como sendo um ser confiável, um ser estável, um ser totalmente em que você pode depositar a sua confiança. Então, no Antigo Testamento, o que é fé? Fé é exatamente alguém confiar num ser em que esse ser é o seu objeto de fé, que cremos ser Deus. Portanto, Deus é um ser totalmente confiável. Deus é um ser totalmente poderoso o suficiente para que a gente possa depositar assim a nossa fé. E aí a gente pode encontrar diversas confissões de fé no Antigo Testamento. Pastor Alan, muitas pessoas também nas ruas, até nos vídeos que nós gravamos, algumas pessoas disseram isso, que ter fé é você acreditar em Deus, né? Você acreditar que Deus existe. Nós podemos dizer isso, que ter fé é tão somente você acreditar que Deus existe? Veja só, isso é o início, mas não é tudo. Faz parte, mas não podemos ficar apenas nisso, de que fé é apenas crer que Deus existe. O Antigo Testamento conta a história de um povo, o povo de Israel, que quando saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, já estava lá no deserto do Sinai. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias ali naquele monte, e o povo sentiu falta de Moisés, achou até que ele tinha morrido. E aí chegou para Arão e disse, olha, vamos fazer um bezerro de ouro, porque aquele Moisés ali ele desapareceu e nós precisamos ter um Deus, nós precisamos crer, acreditar num Deus e agradecer a eles, e fizeram um bezerro de ouro. Eles creram na existência de um Deus, mas o Deus falso. E mesmo crendo na existência do Deus verdadeiro, mas isso não é o suficiente. Um rapaz, por conhecer uma moça, não quer dizer necessariamente que ele tenha que casar com essa moça. Mas uma vez que ele casa com essa moça, obrigatoriamente, ele precisa conhecer essa moça. Do que é que eu estou falando? Intimidade no relacionamento. Então, creio que Deus existe, e essa crença de que Deus existe me torna um sujeito capaz de me relacionar com um outro ser, no caso o nosso Deus, ser pessoal, e nesse relacionamento a ter uma intimidade bem maior. Hebreus capítulo 11, o versículo 6 diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Se faz necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, ele verdadeiramente creia que Deus exista. Então, nessa aproximação de Deus, tem que gerar a intimidade. Muito bem, pastor Alan, ótima explicação. Agora nós temos mais vídeos aí, mais opiniões de pessoas. Eu queria que você assistisse aí com a gente, vocês que estão aí em casa também. Daqui a pouco a gente volta e comenta mais um pouquinho, tá certo? Vamos conferir.
Minha fé é procurar fazer o que é certo, agir de forma correta e ter bons resultados. Se você não tiver fé em você mesmo, você nunca vai conseguir executar as suas tarefas, executar seu serviço, fazer o seu trabalho com qualidade. Então você tem que gostar, e para gostar você tem que ter fé. Ter fé é a certeza daquilo que você quer conseguir, ou seja, se for na questão religiosa, fé é a certeza daquilo que você não pode ver, mas que você sente e tem a certeza que vai alcançar aquilo. A fé você não consegue ver, você consegue sentir aquilo que você tem a certeza que vai acontecer, mas você não consegue ver a fé, consegue sentir. Fé em Deus, em algo maior, é alcançar aquilo que eu sozinho não poderia alcançar, tem que depender dessa fé para eu alcançar. Desde quando eu conheci a palavra, né, que é fé. Antigamente o pessoal não tinha fé em Deus, o pessoal tinha fé, bezerros de ouro, bezerros, né, naquelas coisas que dava sacrifício. Então, Deus fez com que a pessoa tivesse fé, botou o filho dele para que o pessoal tivesse fé em Deus, que Ele é todo poderoso e esse mundo foi feito por Ele. Então nós não vivemos sem Ele, e ai daqueles que perder a fé em Deus, porque não é ninguém. Ele é um soberano, a gente vive porque Ele permite. Tudo que nós faz, se nós vamos fazer algo com fé em Deus, nós conseguimos na vida. Porque nós só conseguimos alguma coisa. A gente, para ver Deus, não precisa ver Ele como eu estou vendo você. Vê pela fé, né? Então, se eu tenho fé em Deus, tudo que eu quero, eu vou conseguir. Porque Ele me fez nascer e crer, acreditar que tudo passa. E a vida continua porque Ele existe e tem que ter fé em Deus. Eu queria perguntar, pastor Alain, para o senhor, porque a gente vê até algumas pessoas falando isso, né? Será que ter fé é somente ter um pensamento positivo, né? Ter fé e ter pensamento positivo são a mesma coisa? Muito interessante, Thomas, e é muito bom ouvir vocês que nos assistem, que dão as suas devidas opiniões. Foi falado aí que fé é um sentimento, né? Eu sinto, mas fé não é um sentimento. É bom lembrar que fé não é um sentimento, não é uma energia que se apodera do nosso ser, não é um pensamento positivo. Olha, eu tenho fé, eu tenho muita fé que vou estudar, vou passar no vestibular, ou então um agricultor, mesmo sendo devoto, crendo muito em Deus, mas ele diz, olha, eu tenho fé que vai chover, esse ano a colheita vai ser boa. Fé não é isso, não é um pensamento positivo. Sendo sentimento, também não é. Por quê? Porque sentimento é algo circunstancial. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou alegre, hoje eu estou triste, é circunstancial. Mas como Hebreus 11:1 diz, fé é convicção. Convicção não é circunstancial. Convicção é algo permanente. Portanto, fé é certeza daquilo que se espera e convicção daquilo que nós não vemos. Mas nós temos a plena certeza que o que está por vir é real, aquilo que se esconde, o mistério, é também real. Portanto, é muito mais do que uma força positiva ou uma energia qualquer. Pastor Alain, existiria mais de um tipo de fé, né? Porque a gente vê muitas definições, às vezes a gente vê vários exemplos. Será que a fé, ela pode ser manifesta de várias maneiras diferentes? Existe mais de uma coisa que nós também podemos chamar de fé, né? Existe mais de um tipo de fé? Boa pergunta, Thomas. É bom analisar essa pergunta e a sua devida resposta nós analisamos por vários ângulos. Por exemplo, se for da perspectiva do senso comum das pessoas, o que elas pensam, como nós vimos anteriormente, eu creio que existe um Deus, então eu tenho fé. Fé no senso comum é exatamente essa fé que muitos acreditam numa força positiva, numa energia. A pessoa simplesmente vai fazer uma viagem para o outro lado do mundo, então ela crê que aquele piloto daquele avião, ele foi uma pessoa bastante treinada, ele crê que aquele avião que ele vai viajar é um avião que foi tecnicamente bem aparelhado para que nenhum empecilho ocorra. Então ela pega aquele voo sabendo que ela vai chegar no outro lado do mundo. Ela tem uma fé chamada técnica natural, ou digamos assim, a fé do senso comum, mas essa fé a Bíblia não fala. A Bíblia conta alguns exemplos de alguns personagens e apresenta alguns tipos de fé bem interessante. Por exemplo, Abacuque, o profeta,
ele fala de uma fé acircunstancial, uma fé que está para além das circunstâncias. Ele diz lá no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não venha dar o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sumam, desapareçam do seu curral, o gado também desapareça, em meio a tudo dando errado, mas eu continuarei louvando e exaltando o meu Senhor. Essa fé que Abacuque está demonstrando é uma fé que está para além das circunstâncias. Aconteça o que acontecer, ele tem convicção de que o seu Deus é um Deus poderoso para cuidar dele, para sustentar a sua vida. Agora, o Novo Testamento apresenta, Thomas, basicamente 2 tipos de fé dentro dos seus respectivos contextos. Existe a fé lá em 1 Coríntios 12, versículo 9, que é apresentada como um dom, o dom de fé, ou o dom da fé, que somente aquelas pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e não todas as pessoas, apesar de todos os que têm Jesus terem fé nele, terem fé no poder de Deus, mas algumas pessoas em particular, o Espírito Santo de Deus confere a essas pessoas uma capacidade de ter uma fé para orar, interceder por outras pessoas, ou até mesmo agir de maneira em que a razão humana desconhece, para a edificação da igreja. Agora, o sentido de fé para a salvação, que o Novo Testamento apresenta. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele fala algo tremendo. Ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obra, para que ninguém se glorie. Ou seja, com o evento da cruz de Cristo e a sua ressurreição, a fé teve uma virada importantíssima no Novo Testamento, no seu progresso, desde lá do Antigo Testamento. Porque agora a fé é em Cristo. A fé é em Jesus, que é o Cristo, que é o Senhor, que é o Salvador. E aí, a igreja de Cristo Jesus, ela surge com esta fé, uma fé que cria um movimento que conduz a igreja, não saindo de Jerusalém para os 4 cantos da terra. Jesus disse, descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus, lá em Atos 1:8, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. As epístolas no Novo Testamento vão apresentar uma fé que transforma atitudes, que transforma perspectiva, mas que também, infelizmente, ao longo da história da igreja cristã, esta fé vem sendo ameaçada pela incredulidade ou até mesmo pelo medo das pessoas não abraçarem as consequências dessa fé. Mas o mais importante é que a fé em Cristo Jesus é a fé salvadora. Salvação essa que vem de Deus, é uma obra de Deus. O homem não pode fazer nada, ou simplesmente dizer eu vou criar uma fé. Mas a palavra de Deus vai ao encontro dele, é revelada a ele, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que? A palavra de Deus. E essa fé em Cristo Jesus, somente nele, que é o único mediador entre Deus e os homens, como nos diz Paulo lá em Timóteo, essa fé é que conduz à salvação. Muito obrigado, pastor Alain, pelos seus esclarecimentos, muito obrigado pela sua participação, realmente foi um quadro muito enriquecedor para todos nós. Espero que você que está em casa tenha gostado também, e se o senhor quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade também para falar agora. Thomas, eu quero sim, eu quero agradecer o convite da produção desse programa, de vocês. Foi muito bom estar aqui, espero ter contribuído e abençoado com a palavra de Deus, aí você que nos assiste. Agora, eu gostaria de deixar um desafio a você, de que você quer ter essa fé, então busca a palavra de Deus. Como eu havia citado, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não fé em si mesmo, não fé em qualquer outra coisa, mas fé unicamente na palavra de Deus. E a minha oração é que esta fé você possa depositar em Cristo Jesus, que é revelado na palavra de Deus, e assim juntos estarmos com esta salvação em nossas vidas. Deus abençoe você e todos que nos assistem. Estamos de volta aqui com o nosso programa Palavra Viva. Essa foi a nossa entrevista, né? Nosso quadro O Povo Responde com o pastor Alain, tá certo? Quero mandar um abraço para o pastor Alain que está nos assistindo agora, tá certo? E você que está em casa,
Você deve ter visto aí muita informação nova, né? Coisas que você não sabia. Eu aprendi bastante com essa entrevista. Então, você quer opinar? Você quer falar um pouquinho sobre aquilo que você aprendeu? Nós temos um canal de interatividade com você. Hashtag hashtag Palavra Viva CBM, isso mesmo. Hashtag Palavra Viva CBM. Você vai lá no Facebook, digita a sua opinião, fala o que é que você pensa sobre o que foi tratado aqui agora há pouco, tá certo? E sobre os assuntos que ainda vão vir falando dentro desse mesmo tema que é a fé, tá certo? Você pode também mandar sua mensagem no WhatsApp, se quiser que a gente fale no final, mas temos a hashtag para você participar pelo Facebook. Lembrando, hashtag Palavra Viva CBM. Aí você, no final do programa, a gente vai ler a sua opinião, o que você está pensando sobre fé, tá certo? Que é o tema do nosso programa de hoje. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso PGM ao vivo. Muito mais coisa para aprender a gente ainda tem hoje, tá certo? A gente volta já já. Eu estou aqui para convidar você, galera, adolescente dessa cidade tão querida, a estar participando conosco às quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos uma programação especial, temos um ministério chamado Rede 3D, que é um ministério de adolescentes. Rede 3D é uma rede em que a letra D significa exatamente decidir, divergir, dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é um trabalho em que está voltado para o público entre os 12 aos 17 anos, então a turma adolescente, em que numa linguagem bem contextualizada para ele, nós vamos estar falando da palavra de Deus, do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus para a sua vida. Vem estar conosco, será um prazer recebê-los aqui e que Deus abençoe a sua vida. Esperamos por vocês. Venha fazer parte dessa rede, todas as quintas-feiras, às 19h30, na Segunda Igreja Batista, em Mossoró. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Às 19h30, aqui na CBM, é o nosso Rede 3G. Nosso Rede 3G. E você é o nosso convidado. Jesus é convidado aqui. Nós esperamos você. Esperamos você aqui. Vem! Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles quiseram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja.
Voltamos com o programa Palavra Viva, um programa da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Só lembrando para você que está em casa que nós temos enquete e temos interatividade, tá certo? A pergunta do dia de hoje é: quem é considerado o pai da fé na Bíblia? Você sabe a resposta? Ligue para o 986336215 ou pelo WhatsApp também, nesse mesmo número você pode participar. No Facebook, hashtag Palavra Viva CBM. Você diz a sua opinião sobre tudo que está acontecendo aqui no programa, tá certo? Participando da enquete, você pode ganhar uma Bíblia, um livro do pastor Hernandes Dias Lopes e mais um DVD, tá certo? Que estão sendo presenteados aqui pela Logos Informática, tá certo? Vamos agora para o nosso PGM, o Pequeno Grupo Multiplicador. Você já conferiu na semana passada como é o PGM, muito enriquecedor, muitas informações novas. E nós vamos agora para mais um PGM. É com você, pastor Alanar. Ok, Thomas, é um prazer estar na sua casa. É uma honra para nós você abrir a sua sala para nós adentrarmos com a palavra de Deus. O nosso sonho é que esse pequeno grupo se multiplique por toda a cidade, que aconteça na sua casa e que Deus, de alguma maneira, possa falar-lhe ao coração de maneira extraordinária. Todo programa, ou toda segunda-feira, que é o nosso, nós temos um tema diferente. E o tema nosso hoje foi fé. E é uma grande, vamos dizer, interpretação, ideia, conceito do que realmente seja a fé. E esta noite nós queremos debater com os nossos convidados, que está conosco aqui. Queria apresentar aqui a irmã Deise, ela está conosco, e a irmã Nívia também, que está conosco para falar um pouco, para nos ajudar nesse debate, nesse pequeno grupo. E aqui do meu lado esquerdo, você já conhece, o Felipe e a Keliane. Pois bem, qual o tema da nossa discussão do nosso pequeno grupo multiplicador hoje? Vamos ver, está aí na tela, por favor, coloca aí. Veja que o texto diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E em cima desse texto bíblico, eu queria fazer algumas perguntas para que alguém me respondesse aqui. E a primeira pergunta é: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Assim falou o texto. Mas o que significa nascido de Deus? O que é essa história de quem é nascido de Deus? É uma excelente pergunta, pastor. Porque eu me lembro que certa vez um homem chamado Nicodemos, ele procurou Jesus e perguntou ao Senhor o que era necessário fazer para ser salvo. E Jesus lhe respondeu: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou confuso e perguntou: como eu poderei nascer de novo sendo velho? Voltarei ao ventre da minha mãe para nascer novamente? E Jesus falou: não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E aí, o que é nascer de Deus? Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É aquele ser humano que se deixa ser gerado por Deus. Quando o homem nasce, aquele que nasce da carne é carne. Ele é nascido, o homem, o ser humano, pela vontade do pai e da mãe, através de uma relação sexual. Mas aquele que é nascido de Deus, ele foi gerado pelo próprio Deus. Então, o nascer de Deus é ser gerado por Deus. Interessante que o texto diz que é aquele que é desta forma nascido. Isso. Não é um nascido natural, mas o nascido de Deus. Mas tem outra pergunta aqui, ó, porque ele diz que aquele que é nascido de Deus é que vence o mundo. Como assim? Que mundo é esse? Será que é o mundo físico, a natureza, a ecologia? Interessante falar, pastor, que ele não fala do mundo em relação à natureza, em relação ao mundo físico, mas em relação ao sistema do mundo, aos valores do mundo. Hoje em dia há um sistema muito errado em relação à felicidade. Então, hoje em dia, você quer ser feliz a qualquer custo. Então, não importam os meios. O importante é você ser feliz. Ignorando a palavra de Deus, deixando de lado a palavra de Deus. Mas, infelizmente, hoje existe isso. E o mundo que ele fala é isso.
é o sistema contrário do mundo. Os valores corrompidos. Os né? valores Os corrompidos. valores corrompidos contra a vontade de Deus, né? Que estão no mundo não somente na época de hoje, mas desde sempre, né? Desde Adão e Eva, desde a queda. Desde a queda. É muito interessante porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por exemplo, o mundo é dos mais espertos, os fins justificam os meios. O que importa é que você seja feliz. E são conceitos, são ideias que vai de encontro à vontade de Deus. E como vencer essas coisas? E essa é a próxima pergunta aqui, ó. Que o texto diz que aquilo que vence o mundo, qual o segredo que nos faz vencer este mundo? Qual o segredo que nos faz vencer este mundo? Pastor, eu vou responder. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque muitas vezes, quando pensamos em vencer, o mundo acha que vencer somos nós mesmos que temos que vencer. Mas, na verdade, o que fala aí da vitória é pela nossa fé, entregarmos a nossa vida ao Senhor, ter uma vida pautada no Senhor, ter uma vida pautada na palavra do Senhor, como mesmo Felipe falou aqui, sobre os princípios bíblicos, aos quais a gente tem que fazer conforme a vontade do Senhor, que, como a palavra do Senhor nos diz, é boa, perfeita e agradável. O interessante, é muito interessante, você falando, pode falar, pode completar. Nossa. É exatamente isso. O que ela falou, que vence o mundo é a nossa fé. Mas muita gente acha que a fé é aquele pensamento positivo, aquela força interior, uma paz, né? Ou um sentimento que dá aquele frio na espinha, que faz com que as coisas aconteçam, que eu fecho os olhos e aconteça. Será isso? Por quê? Então, o que é fé? Eu já entendi que aquele que é nascido de Deus vence o mundo por sua fé. A fé lhes dá essa vitória. Mas o que fé? Que fé é essa? É bem engraçado porque o senhor falando isso, eu lembro muito de algo que até o senhor mesmo fala. Se fé fosse pensamento positivo, a torcida do Corinthians seria vencedora sempre. Porque tem a maior torcida do Brasil. Então é um monte de gente torcendo para a mesma coisa. Vamos pensar os chineses, que é mais de... Pronto. A maior população do mundo, né? A Índia, né? Ou mesmo a Índia, né, seriam os mais felizes, os mais, né? E não é assim que acontece, porque a gente começa a entender fé, e como eu falei lá no bloco anterior, e diferenciar a fé do pensamento positivo quando a gente entende que fé é crer no que Deus diz. É crer no que Ele disse, e a gente só pode ver isso através da palavra de Deus. E quando a gente crê nessa palavra de Deus, por inteiro, crê no que Ele disse, a gente crê que Ele enviou o Filho dele para nos salvar, para nos restaurar, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E dessa forma, a gente faz o quê? Nasce de novo e vencemos o mundo. Interessante que a fé está disponível a todo mundo, a todo ser humano. Todo Deus aquele que crê. Permite que tenha fé. Mas existe um meio pelo qual nós vamos obter essa fé, que é justamente ouvir a palavra de Deus, ouvir e obedecer, né? Porque tem gente que ouve, mas não dá ouvidos, né? Mas o ouvir e praticar leva a gente a obter a fé que o Senhor nos garante na palavra dele, né? Então tem gente que diz assim, eu não tenho fé, mas você tem, ore por mim. Não, Deus nos deu esse privilégio de todo ser humano poder chegar até Ele por meio dessa fé. Isso. Em Cristo Jesus. Pela palavra. Pela palavra. Pela O palavra próprio de Deus Deus. fala conosco através da sua palavra, como a gente viu no programa passado, né? Quando a gente examina as escrituras e não só lê como se fosse um jornal ou um livro, nós precisamos meditar nela e realmente entender que Deus fala conosco através da sua palavra. E falando conosco, nós temos essa fé. É muito fantástico, porque, por exemplo, ter fé não é você, quando alguém diz, ore por mim, eu estou muito doente, não é pensar, Deus vai curar essa pessoa. Mas é entender que Deus disse na sua palavra que Ele tem todo o poder no céu e na terra. E desta forma, segundo a sua benevolência, segundo a sua vontade, Ele pode curar. Isso é ter fé. E a palavra diz que o justo viverá da fé. Então, tudo que precisamos nessa terra, pela fé, nós obtemos. E pela fé também, nós podemos ter também a questão da dependência total do Senhor, né? E termos uma vida controlada totalmente pelo Senhor, em tudo. No nosso dia a dia, no começar do nosso dia, a gente entregar nas mãos do Senhor, saber que o Senhor tem o melhor para nós. Muito bem. Está ótimo o debate. Agora, para nós fixarmos bem, nós temos o Pipoca, né? Vou pedir a nossa técnica para lançar aí na nossa tela o Pipoca, que é um acróstico, que é Pipoca. Primeiro, P.
Qual o pecado a ser evitado, meu povo, aqui? Qual o pecado que nós devemos evitar? O pecado que nós devemos evitar é não ouvir a palavra e não obtermos fé. Não termos fé e desta feita não... Pela palavra, né? E desta feita não nascermos de novo. E não nascermos de novo. Abraçarmos os valores de vez do mundo, porque nós já estamos nesse mundo quando nós não conhecemos a Cristo, quando não temos fé, abraçarmos de vez e ignorarmos. Isso. Outro pecado também que eu acho é a questão também de acharmos que nós é que vencemos, né? E não com a Senhor. nossa própria força. E que a fé não é baseada em nós mesmos. Sim. Porque aí seria o que? Crendice, seria superstição e pensamento positivo. É verdade. Então, já estamos aqui. Qual o exemplo a ser seguido, então? Exemplo, porque tem aí, ó, o indivíduo ou exemplo a ser seguido. No caso, o exemplo. Qual o exemplo a ser seguido? É o indivíduo que vive pela fé. Exatamente. Pautado na palavra, né? E quem é que tem fé? É aquele que ouve a palavra, né? De Deus, mas aquele que teve a experiência com Deus, porque aquele que é nascido de Deus, né? Aí qual a promessa abraçar? Tem uma promessa linda aí. A vitória. Vencer o mundo. Vencer o mundo, superar isso aí. E o que eu devo fazer então? Buscar ouvir a palavra, praticar que é a obra e se encher da fé, obedecer, nascer de novo, e ir na contramão dos valores deste mundo através da palavra. O conhecimento adquirido foi exatamente isso, né? Através da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz exatamente isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E qual a aplicação para a minha vida? O que é que Deus nos falou aqui esta noite? Como nós precisamos nascer de novo através dessa fé. E é muito bonito isso, porque quando a gente tem essa fé e que nós um dia tivemos, né, essa conversão e tivemos fé em Cristo Jesus, toda a nossa vida muda. Nós, de fato, nascemos de novo porque há uma mudança de perspectiva. Coisas que a gente via como certo antes, porque estávamos no mundo, não são mais, porque Deus nos deu essa fé. E esse nascer de novo pela palavra nos leva a nascer todos os dias. Amém. Todos os dias precisamos nascer de novo. Afinal, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é o nosso pequeno grupo de hoje. Espero que Deus tenha lhe abençoado poderosamente. E o nosso sonho é que esse pequeno grupo aconteça na sua casa. E este momento sirva-se de aporte para aqueles que vão liderar um pequeno grupo. Observe que não é um pregador que está falando o tempo todo, mas as pessoas se reúnem para orar, comunhão, louvar a Deus e estudar a palavra nesse estilo. Que Deus abençoe e, se Deus nos permitir, até a próxima segunda-feira. Muito bem, você acabou de assistir o nosso PGM ao vivo aqui na TV Mossoró, tá certo? Você tem alguma coisa para falar sobre fé? Você teve alguma informação nova, algo que você aprendeu através de tudo que foi falado aqui, tanto no PGM, quanto também na entrevista, né, no Povo Responde? Então você pode falar pra gente. Vai lá no Facebook, diz a sua opinião, diz aquilo que você aprendeu e coloca hashtag Palavra Viva CBM, que no finalzinho a gente vai ler para você, a gente vai ler aqui as opiniões das pessoas em casa, tá certo? E eu quero lembrar também na nossa enquete, você sabe quem é considerado na Bíblia o pai da fé? Se você sabe, ligue para o 986336215, participe da nossa enquete e também você vai ter a chance de ganhar uma Bíblia, um livro do pastor Hernandes Dias Lopes e mais um DVD que estão sendo presenteados aqui pela Logos Informática, tá certo? Vamos para um rápido intervalozinho, daqui a pouquinho a gente volta. O culto das quartas-feiras na Segunda Igreja Batista, culto de oração, para mim é importante, porque como um sedento vem ao poço buscar água, assim venho eu buscar a palavra do Senhor, que me conforta, me fortalece, e eu me sinto necessário. E saio daqui aliviado, alimentado pela palavra do Senhor. Os cultos de oração aqui são muito importantes. A gente tem estudos bíblicos que nos ajudam muito no nosso crescimento e amadurecimento, e ainda temos um tempo de oração que é muito bom. Tempo de compartilhar, tempo de comunhão, de entender o problema um do outro e também de interceder. Então, venham para o culto de quarta.
O culto de oração é muito importante para o crescimento espiritual do crente. Nele nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Venha participar conosco do culto de oração. De confiar em ti, confiar em ti. Pois é, meu irmão, toda quarta-feira aqui tem sido uma bênção. Tanto no que diz respeito à oração, precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, orando um pelos outros, mas também o estudo bíblico. Sempre estudos bíblicos expositivos na palavra. E estamos numa série do estudo de livro de Juízes. Hoje já entramos no capítulo 5. E você? Está fazendo o que em casa? Venha orar e estudar a Bíblia conosco. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na CIB Mossoró. Deus te abençoe. Estamos de volta ao vivo aqui na TV Mossoró. Gente, o nosso programa já está chegando ao fim, mas calma que ainda tem coisa, viu? Ainda tem coisa aqui pela frente. Nós temos a nossa interatividade. Você que ligou, você que participou. Daqui a pouquinho o Felipe vai estar falando um pouquinho pra gente, tá certo? De todas as pessoas que participaram do nosso programa. Mas eu quero lembrar para você que nós temos uma enquete, certo? Nós temos a seguinte pergunta no programa de hoje. Quem é considerado o pai da fé na Bíblia? Se você ligar para a gente, se você responder a pergunta corretamente, aí você vai concorrer a um prêmio, que vai ser uma Bíblia Sagrada, um livro do pastor Hernandes Dias Lopes e um DVD junto com o livro, tá certo? O telefone é muito fácil, é o 98633-6215. Você tem até o final do programa para ligar para esse número e responder a essa pergunta, porque no próximo programa nós já vamos ter uma outra pergunta, certo? Uma pergunta diferente. Se você já participou na semana passada, você pode ligar hoje novamente e participar, porque quanto mais você participar, mais chances você vai ter de ganhar, tá certo? Lembrando que nós estamos, né, com esses presentinhos aqui que você vai concorrer, que são um apoio da Logos Informática, né? Eles que estão nos cedendo esses presentes aqui que vão direto para sua casa se você ganhar, né? Se você ganhar o nosso sorteio, tá bom? E aí vocês já estão vendo ele, o nosso homem interatividade, o Felipe, que está aí a postos para falar um pouquinho sobre as pessoas que participaram do nosso programa. Felipe, com você. Muito obrigado, Thomas. A graça e a paz a todos. Mais uma vez estamos aqui, com a graça de Deus. Hoje, muitas participações, não é? No nosso programa. Tivemos a participação especial da irmã Solange Leal. Queremos mandar um grande abraço para a irmã Solange Leal e seu esposo Sonho, né? Mais conhecido como Sonho. Um abraço a esse casal que mora em nosso coração. Para a irmã Zefinha, que está na sua casa juntamente com sua mãe. Irmã Zefinha, vulgo minha mãe também, está em casa assistindo o programa. Um beijo, maninha. Para a irmã Simone Alves, da Igreja Batista Betel. Para Rosilene Fernandes, para Rubinho, Leiliane, para Lídia, para Clesineide, para Jéssica Sonali, para a irmã Vilma, para Ramona, para Riana, Júlio César, Abraão, todos da CIBM, para a irmã Maria Ângela, da Igreja Regular da Fé, para o irmão Apolinário, da nossa igreja, um grande abraço, irmão Apolinário, para o José Irã, da Igreja Batista Memorial, e para a Pâmela, da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Tivemos muitas participações hoje também, Thomas, na questão do pessoal que vai concorrer ao livro do pastor Hernandes Dias Lopes, ao DVD e à Bíblia Sagrada. Nós ficamos por aqui, queremos que vocês continuem participando, teremos outros programas e que você possa ficar com a gente aqui toda segunda-feira. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Você que está em casa, lembre-se, né? Você pode participar. Nosso programa tem um canal aberto com você que está em casa, justamente para a gente ter esse feedback do que você está achando. Gente, o programa de hoje foi um programa muito rico, um programa cheio de informações novas. Você que está em casa aprendeu um pouquinho sobre fé, né? Olha que coisa legal. Nós fomos às ruas, nós vimos as opiniões das pessoas, tivemos o PGM aqui
falando sobre esse tema maravilhoso que é a fé, tá certo? E essa fé que é a fé em Cristo, que é a fé em somente Cristo Jesus, que é aquele que pode nos salvar, tá bom? Então eu quero que você que está em casa, quero deixar o convite para você. Você quer aprender um pouquinho mais, não somente sobre fé, né, mas sobre tantos outros assuntos, você pode nos visitar, né? Nós temos a nossa programação lá na Segunda Igreja Batista em Mossoró, temos cultos nas quartas-feiras, onde nós temos séries de estudos, nos domingos de manhã, domingo à noite também, domingo de manhã a partir das 9 da manhã, à noite às 18 horas, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais do nosso Criador, do nosso Deus, que é aquele que coloca a fé em nossos corações. É importante buscarmos a Deus, é importante lermos a sua palavra, para que nós possamos continuar firmes nessa fé que nós temos no nosso Senhor, tá certo? É esse o recado que eu quero deixar para você. Eu espero que o programa tenha sido muito proveitoso. Na semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente das 18 às 19 horas, tá certo? Para você que está em casa. Lembrando que ao longo da semana vai ter programação aqui dos batistas na TV das 18 às 19 horas. Só lembrando, né, você que ligou, participou da nossa enquete. Quem na Bíblia é considerado o pai da fé? E agora eu já vou dar a resposta, porque as ligações por hoje já estão encerradas. A resposta é o Abraão, tá certo? Você que ligou e você que respondeu corretamente estão participando do nosso sorteio, que daqui a 2 semanas irá acontecer, tá bom? Quero agradecer bastante a você que ficou aí até agora nos acompanhando, que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero deixar você com um clipe maravilhoso, com 2 Paulo César. Tem o Paulo César Baruch e o Paulo César, o pastor cantor do grupo Logos, né? Então você vai ficar agora com esse clipe, uma das músicas mais lindas que eu já ouvi e que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Autor da minha fé. Um grande abraço para você que está em casa. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos.
todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da